Olá, meu amigo, minha amiga, estamos hoje no 7º dia da nossa jornada conhecendo a Bíblia. Hoje nós vamos ver um dos livros mais polêmicos do Antigo Testamento, que é o livro de Juízes. O livro de Juízes ele é um livro que muitas vezes as pessoas ficam até horrorizadas ao ler ele, pois conta muitas histórias tristes, de coisas ruins, de pecados terríveis que o povo de Israel cometeu, inclusive os líderes que Deus levantava. Esses chamados juízes. Quando acontece essa história? Em que período da história de Israel? Exatamente depois da morte de Josué, até o período em que Deus levanta os reis. Durante esse período de 350 anos, em que o povo de Israel entrou na Terra Prometida e ficou ali vivendo após a morte de Josué, antes de Deus estabelecer, então, novamente eu digo, os reis, que foi Saul, depois Davi, a casa de Davi. Então, nesse período, nós temos a narrativa da história dos juízes. Quem eram os juízes? Eram homens e mulheres que Deus levantava para julgar, para fazer justiça ao povo de Israel. Justiça do quê? Justiças em questões de injustiças internas do próprio povo e justiça também com relação a povos estrangeiros que estavam oprimindo o povo de Israel. Esse livro, frequentemente, ele é mal interpretado porque parece que ele dá a entender que a Bíblia está abrindo o pressuposto para coisas estranhas, para práticas como, por exemplo, de um juiz que ele sacrificou a própria filha, e outras práticas terríveis. Porém, o livro ele começa e termina mostrando que ele está querendo descrever tudo de terrível que aconteceu na época em que o povo de Israel não tinha rei e estava afastado de Deus. Então nós temos bem no início do livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 6, até o versículo 9, uma introdução ao livro, que diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor no deserto. Então olha só, nesse período, depois de Josué, em que ainda viviam os homens e mulheres que saíram, que passaram pelo Rio Jordão, que entraram na Terra Prometida, que viram o que Deus fez, enquanto esses viviam, o povo seguia as ordenanças do Senhor e era obediente. E depois diz o versículo 8: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Goás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, versículo 10, ou seja, morreu toda aquela gente daquela época. Outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, aos deuses da terra, os deuses dos cananeus, do povo que estava ali. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, roubaram, e entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, que não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E estavam em grande aperto. Daí olha o que diz então no versículo 16. Suscitou o Senhor então juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Então veja, a história toda do livro de Juízes vai contar essa história de Deus sendo ofendido pelo povo de Israel, e aí então o povo se humilha e Deus lembra da sua aliança, e Deus envia um juiz, salva eles. Daí aquele juiz morre e o povo de novo se perde. Então Deus envia outro juiz e salva eles.
E aí então o povo de novo se perde, daí Deus envia outro juiz, e muitas vezes quem faz eles se perderem são os próprios juízes. Então o livro de Juízes está cheio de histórias bem complicadas que mostram o resultado de nós não guardarmos a aliança do que Deus fez com as gerações anteriores. De nós esquecemos de ensinar os nossos filhos. Sabe? Porque a geração que entrou lembrava bem quem era Deus, mas a geração posterior esqueceu, porque não viveu aquilo e talvez não foi ensinado pelos seus pais. Talvez não foi ensinado no coração. Né? E isso Deus tinha falado a Josué. E Josué falou ao povo que eles tinham que ensinar a palavra de Deus aos filhos e aos filhos dos seus filhos, porque senão eles não iam amar a Deus. E eles não iam viver os preceitos de Deus, e eles não iam viver a aliança que Deus deu lá para Moisés, para o povo de Israel. Então aqui nós vamos vendo uma série de coisas ruins no capítulo 3, no capítulo 4, né? Os filhos de Israel vão se tornando servos, escravos de outros povos, até que não há nenhum homem com coragem para se levantar, e uma mulher, uma profetisa chamada Débora, no capítulo 4, ela se levanta e ela convence Baraque a lutar, e eles livram o povo de Israel, né, dos seus opressores daquele período. E até que então uma mulher chamada Jael acaba matando o líder dos inimigos de Israel, chamado Sísera, né? Então aqui nós vemos no capítulo 5 o cântico de Débora, que mostra a bondade de Deus para com o povo de Israel, estendendo a mão em socorro ao povo. Débora é uma mulher de fé, Débora é uma mulher que ensina esperança, que ensina coragem e mostra o papel que as mulheres podem desempenhar no reino de Deus. Deus deu autoridade também a mulheres, né? E muitas vezes quando seus maridos se calam, quando os líderes se calam, muitas vezes são elas que precisam assumir a frente. Eu sempre questiono, né? Quando dizem assim, a mulher não pode assumir a frente. A pergunta é, por que a mulher está assumindo a frente? Certamente é porque existem homens omissos, que estão se omitindo do seu papel de homem. Então, tem várias questões interessantes. Nós vemos depois novamente a opressão dos midianitas, e então Deus chama um homem chamado Gideão. Gideão estava trabalhando escondido, ele estava malhando trigo e Deus chama ele, e em Gideão Deus vai dar muitas experiências para o povo de Israel. Né? Gideão destrói um altar de Baal, versículo 25, capítulo 6. Depois nós vemos Deus mostrando uma estratégia para ele derrotar o grande exército de midianitas com apenas 300 homens de Israel. Deus faz ele cercar o acampamento deles à noite, colocar tochas para parecer que é uma grande multidão, mas na verdade eram poucos homens, e então eles entrarem com tochas escondidas dentro de potes de barro para não aparecer a luz no meio do acampamento, quebrarem as tochas todos juntos e darem um grande grito na mesma hora, os 300 homens. Isso fez com que os midianitas se apavorassem, olhassem em volta, pensassem que estavam cercados e que estavam sendo invadidos. Então eles tiraram a espada e, como estava escuro, eles começaram a matar todos que vieram pela frente, e eles mataram a eles mesmos. Deus livrou Israel, fazendo com que os midianitas se colocassem em confusão, simplesmente por meio de 300 homens e não de um grande exército. Né? Depois nós vemos aqui uma série de outras ações feitas por Gideão, e no capítulo 8, versículo 22, nós vemos que Gideão ele se nega a se tornar rei. O povo queria tornar ele rei, mas ele diz, né, não dominarei sobre vós, nem tampouco os meus filhos dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Ou seja, ele queria que Deus fosse o rei de Israel e não ele. E isso foi louvável. Foi maravilhoso. Olha só, ele disse, eu não quero ser rei. Eu tenho, né, vocês todos me reconhecem, eu sou um homem de Deus, eu servi a vocês, mas eu não quero ser rei. Eu quero que Deus reine sobre vocês. Que lindo. O problema é o que ele faz depois. Ele faz duas coisas que mostram e que vão gerar vários problemas. Primeiro, ele pede uma oferta para as pessoas e ele usa essa oferta de ouro para fazer uma estola sacerdotal. Parece um negócio legal, né? Só que o detalhe é o seguinte, já existiam sacerdotes e eles estavam junto à Arca da Aliança. E os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. Os sacerdotes, eles ficavam lá, né, junto ao tabernáculo. Deus não instituiu outro sacerdócio, senão o sacerdócio de Levi junto ao tabernáculo. Toda adoração deveria acontecer lá, junto ao tabernáculo,
Havia lugares de altar, sim, havia, mas não deveriam haver outros sacerdotes e nem adoração a outros deuses. Então o que acontece? Este homem Gideão acaba instituindo um culto paralelo. E depois você vai ver que isso vira um laço, né? Depois diz no versículo 27 do capítulo 8: desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Aquela estola, depois nas outras gerações, virou um fruto de adoração. As pessoas começaram a adorar a estola de Gideão e não a Deus. Entendeu? Cuidado com o que você faz. Quando Deus institui a ordem, adore a Deus. Foque só em Deus, não foque em você mesmo. Segunda coisa, ele colocou o nome num filho dele chamado Abimeleque. Gideão teve 70 filhos, pensa, um monte. E num deles ele botou o nome de Abimeleque. Sabe o que quer dizer Abimeleque? Meu pai é rei. Ele disse que não queria ser rei, mas no final da vida ele teve um filho e botou o nome de meu pai é rei. O que o Abimeleque quis ser quando cresceu? Rei. Abimeleque fez uma guerra terrível, matou seus 70 irmãos e ele então tentou reinar sobre Israel. Mas Deus julgou a causa e acabou permitindo que o próprio Abimeleque morresse então e fosse julgado o sangue dos seus 70 irmãos. Né? Depois nós temos Tola e Jair, que são juízes de Israel. Depois os amonitas de novo invadem Israel. Então vem Jefté. Jefté vai ser outro juiz importante, vai liderar o povo de Israel. E Jefté vai fazer uma grande besteira. Quando ele está indo para lutar contra os efraimitas, ele faz uma promessa para Deus, faz um voto. Olha o voto que ele faz. Ah, Deus, se tu me der vitória, sabe o que eu vou fazer? Quando eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu vou sacrificar essa pessoa para ti no teu altar. Cara, Deus nunca pediu sacrifício humano. A Bíblia é clara que Deus detesta isso. Mas Jefté prometeu. E ele venceu a batalha porque Deus não deu a vitória por causa dessa promessa. Deus deu a vitória porque Deus amava o povo de Israel e tinha uma promessa para eles. Mas Jefté voltou para sua casa. E quem é que veio ao seu encontro? A sua filha, jovem, virgem. E disse que ele começou a chorar quando ele viu que era ela. Porém, ele entregou ela em sacrifício. E a parte bonita dessa história talvez seja a atitude da filha. Sabendo que o pai tinha feito uma promessa, mesmo que tola, ela obedeceu ao pai. E ela pediu ao pai uns dias para ela ter um encontro com as suas amigas e depois ela se entregou para ser sacrificada. Essa menina representa também Cristo. Né? De certa forma, ela mostra um filho que obedece ao pai e morre em sacrifício. Depois nós temos o nascimento de Sansão. Sansão talvez é a história mais conhecida aqui de todos os juízes. Vai ser um juiz importante. Sansão, ele recebe uma força descomunal. Ele mata 1000 homens inimigos numa batalha com apenas uma queixada de bode, um osso de bode. Né? Ele é muito forte, mas Deus mandou ele fazer 2 coisas. Ele não podia beber, ele não podia cortar o cabelo, ele tinha que se santificar. Ele tinha força, mas ele não guardava os mandamentos do Senhor. E ele desobedeceu seus pais. Né? Seus pais não queriam que ele casasse com uma jovem estrangeira. A lei de Deus dizia para ele não casar, mas ele casou. O casamento foi uma confusão, já na festa de casamento. E por causa daquela festa deu uma briga com os outros convidados. Ele acabou tendo que fazer uma guerra com eles. Daí depois desistiu da moça, a moça foi dada em casamento para outro homem. Uma história confusa. E depois então tu vai ver que ele vai sempre morando no meio dos filisteus e ele acaba conhecendo uma mulher, né, lá na cidade de Gaza, chamada Dalila, uma prostituta, e ele acaba se ajuntando com ela, morando com ela. Então agora se envolve com uma prostituta filisteia. Olha só, o juiz de Israel. E então Dalila engana ele, a gente conhece aquela história, né? Ela é comprada pelos líderes da cidade e ela descobre qual é, né, o segredo de Sansão. Então ela corta os seus cabelos, né? Que o corte do cabelo dele representa como se fosse a perda da santidade. Então ele perde o poder de Deus, o poder que Deus tinha dado para ele. Ele fica fraco, ele é preso, ele é açoitado, furam seus olhos, Sansão fica cego e diz que molestavam Sansão, amarrado em correntes, riam dele, ele era motivo de escarnecimento. Então Sansão pede a Deus uma última chance quando ele está amarrado
dentro de um templo, né, dos filisteus, numa grande festa, e ele puxa então, Deus dá força de novo a ele puxa aquelas correntes e as duas colunas que seguravam o templo caem e morre toda aquela geração de líderes filisteus e Israel tem paz por um tempo. Depois nós vimos uma outra história aqui bem estranha, né? Parece para nós. Um levita, ele se vende para um homem chamado Mica, que tinha ídolos do lar, e ele se vende para ser sacerdote particular desse cara. Ao invés de adorar a Deus lá no templo, ele vai ser sacerdote dessa casa. Depois acontece que os danitas, eles vêm conquistar essa terra e eles contratam esse levita para se tornar sacerdote deles, e junto eles roubam os ídolos daquela casa e eles levam para a batalha achando que aqueles ídolos vão garantir a vitória. Olha só. E Deus dá vitória a eles porque Deus ama eles, né? Porém, isso acaba acarretando toda uma questão de contaminação do povo de Israel. Eles já iniciam a sua morada naquela terra com coisas erradas. Depois nós vemos uma outra história muito triste de um levita que foi com sua concubina, né, para a região montanhosa de Efraim, e lá os efraimitas, eles acabam querendo estuprar este homem. E o dono da casa, ao invés de entregar o homem para ser estuprado, entrega a mulher dele. Eles estupram e matam a mulher. E então o homem leva o corpo dela para casa e depois pede vingança. Ele pica os pedacinhos do corpo dela e manda para cada cidade dizendo: foi isso que fizeram com a minha mulher. E ele conta toda a história. Então o povo de Israel todo se une contra a meia tribo de Efraim, né, que era um dos dois filhos de José. Então eles vingam, né, os israelitas vingam o ultraje feito contra o levita no capítulo 20. Né? E aí nós temos uma questão toda, né, de que os benjaminitas ficaram sem esposas por causa de uma batalha. E então, né, eles decidem que, para fazer justiça, os mais velhos decidem que eles deviam entrar no meio das plantações de uva e tomar para si as mulheres jovens solteiras que bem quisessem do povo de Israel. Olha que coisa mais sinistra, né? Mas era assim que eles resolviam as coisas. Então, o livro termina dizendo assim, no capítulo 21, versículo 25, o último versículo de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. Olha só, quando não há governo, existe desorientação. E aqui o rei fala inclusive do reino de Deus, eles não deixavam nem Deus reinar sobre eles. Então não havia rei, não havia ordem em Israel, e cada um fazia o que queria. E quando há desordem, acontece todo tipo de mal. Então esse livro fala muito sobre o reino de Deus. Quando Deus reina em nós, não existe injustiça, não existe tristeza, não existe morte, não existe violência. Mas quando nós deixamos de ser reinados por Deus, todo tipo de mal vem sobre nossas vidas. Então o livro de Juízes, ele fala muito sobre isso. Também o livro de Juízes serve para mostrar todos os males que muitas tribos de Israel fizeram. Você vai ver que a única tribo aqui que sai mais ilesa dessa história, que não se mostram tantos erros e pecados dessa tribo, é a tribo de Judá. E lá no início do capítulo diz que Deus falou que Judá faria entrar o povo à terra e lideraria o povo. Então esse livro já aponta para a liderança futura da tribo de Judá sobre o povo de Israel, que vai se confirmar no livro que nós vamos ler depois de 1 Samuel e 2 Samuel, quando Deus coloca então nas mãos de Judá, né, da tribo de Judá, por meio da pessoa de Davi, Deus coloca o reino de Israel e dá a eles o direito de reinar geração após geração sobre Israel. Então, governando e liderando o povo numa liderança conforme o coração de Deus. Essa era a vontade de Deus. Então, desejo que você leia o livro de Juízes, leia sim o livro de Juízes, mas quando você ler essas histórias todas, que às vezes te deixam confuso, estranho, pense assim: Deus não se agradava disso. Deus não apoiava isso. E isso está na Bíblia exatamente para mostrar aonde o homem pode chegar quando fica longe de Deus. Inclusive você vai ver coisas erradas que eles fizeram em nome de Deus. Então, leia o livro de Juízes para aprender o que não fazer.
ok? O que não fazer? Não se afastar da presença de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que Deus reine sobre você e as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus abençoe você.